graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Estamos iniciando nesta noite, 1º de outubro de 2023, mais uma série na nossa igreja, depois de um mês abençoador, que foi o mês de setembro, o aniversário da nossa igreja. E o mês de outubro é muito especial para nós também, sobretudo a data de 31 de outubro, quando lembramos da Reforma Protestante do século XVI. E vamos estudar então nos cultos dos domingos deste mês, sempre temas voltados para a Reforma, mas à luz das Escrituras, de vários períodos da história do povo de Deus com relação a reformas que Deus operou usando servos, usando momentos e situações. E nesta noite nós vamos trabalhar a reforma no período dos juízes. Ainda que você não vá encontrar a palavra reforma, mas nós podemos estudar. Eu quero até desafiar você que talvez passou já faz um certo tempo por esse livro da Bíblia, a ler novamente, pausadamente, com calma, porque às vezes na leitura corrida que a gente faz, passa desapercebido algumas informações importantes. Às vezes tem um detalhe que você vai aprender. Eu não terei tempo hoje para expor sobre todos os juízes, mas vamos destacar algum aspecto ou outro, mas fica aqui o desafio. Certamente você será edificado, o Senhor vai falar ao seu coração estudando este livro da Palavra de Deus. Eu quero convidar então aos irmãos e irmãs que estão presentes aqui na igreja, também cumprimento os nossos queridos que nos acompanham pelas nossas redes sociais, pela transmissão do culto, que você também abra a sua Bíblia no livro dos Juízes, no capítulo 2, e nós leremos livro de Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 6, e vamos até o final do capítulo 2, até o verso de número 23. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, seja ela no modo impresso ou eletrônico, e para aqueles que estarão usando a Bíblia no modo digital aí no seu aparelho, use o seu aparelho agora exclusivamente para ler a Bíblia. Não deixe que o seu celular seja utilizado para outras finalidades durante o culto. Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 6 até o verso 23. Nós faremos essa leitura em conjunto, é uma leitura um pouco extensa, leremos pausadamente, mas estejam atentos à palavra que o Senhor vai nos ensinar nessa noite. Leamos. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, e os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor à ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam.
Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão de seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Bondoso Deus, toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Pai. Estamos em culto, em adoração, já expressamos diante do Senhor, entoando hinos, lendo a Tua palavra, orando e entoando cânticos espirituais, verdades, porque o Senhor é digno, o único digno de ser adorado, de ser exaltado. Clamamos agora ao Senhor para que o Senhor fale ao nosso coração, iluminando o coração do Teu servo, a minha mente e de cada um dos irmãos que estão aqui presentes e em seus lares também, para entenderem a exposição da Tua palavra, desse período tão difícil em que o Teu povo atravessou e que infelizmente eles não atentaram para a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Reforma no período ou no tempo dos juízes. É interessante, irmãos, fazermos aqui uma retrospectiva da história para você se situar nesse momento. Josué, sucessor de Moisés, assume o posto antes ali do povo atravessar o Jordão, antes do povo entrar em Canaã, antes das tribos serem, as terras, melhor dizendo, ser distribuída entre as tribos de Israel. E nós sabemos que, segundo os historiadores, possivelmente, Josué, quando saiu do Egito, ele já era um homem adulto. Alguns comentaristas dizem que Josué já tinha os seus 40 anos de idade. Aliás, muitos fazem essa analogia até por conta da idade de Caleb, porque Caleb também diz que saiu do Egito aproximadamente com 40 e poucos anos, e ele, quando reivindicou aquilo que Moisés havia preparado para ele, ele já tinha mais de 80 anos. Possivelmente, então, Josué tenha assumido o posto no lugar de Moisés por volta dos seus 80 anos também. Sempre isso me chama a atenção. Enquanto alguns pensam que com 80 anos é hora de pendurar a chuteira, na Bíblia, 80 anos é hora de começar o ministério. Interessante isso, não é? Talvez eu, como pastor, digo, com 80 anos, acho que eu já não vou estar mais na ativa. Talvez um pastor jovem vai assumir o meu lugar. Mas a gente olha para a Bíblia e Deus usou tremendamente alguns homens, como foi o caso de Moisés e como foi também agora o caso de Josué. Como Josué morre com 110 anos, nós podemos então trabalhar esse período da liderança de Josué até a sua morte, até a constituição então ali das tribos na terra de Canaã, de aproximadamente também 30 anos. Quase igual ao período da vida de Moisés, né? A cada 40 anos uma fase da vida de Moisés, e por pouco nós podemos dizer também que Josué teria morrido com 120 anos. E você conhece a história de Josué. Josué, sobretudo lá no capítulo 24, ele faz uma convocação, uma assembleia com o povo, e ele coloca o povo em xeque. E ele diz, olha, escolham hoje a quem vocês vão servir.
Escolham hoje quem vocês servirão, porque eu já tomei uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas se vos parece bem servir os deuses que os seus pais serviram da além do Eufrates, hoje é dia de tomar uma decisão. Aquela geração que estava ali presente com Josué já não era mais a mesma geração que tinha saído do Egito. Aliás, essa é uma observação muito importante. Normalmente se calcula uma geração na média de 40 anos. Então a primeira geração que saiu do Egito, com exceção de Josué e Calebe, todos morrem. Todos morreram na peregrinação de Israel no deserto. Nasce uma segunda geração. É esta segunda geração que vai entrar na terra prometida. Por isso que você lê o livro de Deuteronômio e você percebe que no livro de Deuteronômio há uma repetição de tudo que já foi ensinado nos outros 4 livros do Pentateuco, porque uma outra geração adentrará a terra prometida. Mas agora nós estamos diante da terceira geração. Aquela geração que entra na liderança de Josué, ela também descansará. E uma nova geração está agora na terra prometida. E há uma informação aqui muito preocupante para nós, que diz assim no versículo 10, que nós já lemos. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Nasce uma nova geração no povo de Deus. Isso é muito grave, irmãos. E aqui nós já começamos a ver um diagnóstico de uma época na história do povo em que uma reforma espiritual é eminente e urgente. Porque aquela geração não temia a Deus como seus pais. Eu sei que nós terminamos há uma semana atrás de celebrar o aniversário da nossa igreja. 38 anos. Se Jesus não voltar, se Jesus não nos levar, que é incomparavelmente melhor a sua volta, a sua segunda vinda, mas se estivermos aqui daqui 2 anos, celebraremos 40 anos. E nós poderíamos até dizer que a primeira geração da igreja está indo embora. Nós temos ainda irmãos aqui da primeira geração. Irmãos que quando a igreja começou na primeira geração eram crianças, hoje são adultos. Não tem como nós pararmos esse tempo. Vamos envelhecendo, vamos amadurecendo. E a pergunta que eu quero fazer para você, meu irmão, que está aqui hoje presente e está participando da igreja, não importa se você estava lá no início ou se você chegou recentemente, mas principalmente para você que conheceu a igreja nos primórdios, que conhece a história dos pioneiros dessa igreja, que talvez são membros da sua própria família, comparando a fé dos nossos antepassados, dos irmãos que passaram entre nós há 40 anos atrás, e a nossa fé é a mesma? Há em nós o mesmo vigor, a mesma dedicação. Se fôssemos nós que estivéssemos iniciando o trabalho no Jardim Verônia hoje, será que a nossa geração iniciaria esse trabalho com tanto esforço, com tanta renúncia, com tanto empenho, como os nossos irmãos do passado fizeram? Não foi fácil. Se você gosta de história, conversa com os irmãos mais antigos da igreja, eles vão lhe contar. Teve renúncia, teve sacrifício. Os nossos irmãos do passado eram pecadores, como nós também somos. Mas às vezes, a gente até brinca, eu já escutei alguns anciãos aqui da igreja falarem, falam brincando, mas às vezes estão falando sério. Eles dizem assim, olha pastor, não é por nada não, mas eu não troco a minha idade por um jovem hoje, porque eu fazia muito mais coisa quando eu era jovem do que um jovem faz hoje. E às vezes eu fico assim, calado, né? Eu falo, essa pessoa está falando verdade. E eu não estou com isso também querendo criticar você, jovem, mas talvez eu esteja cutucando você propositalmente para dizer, se você está na flor da sua idade, no pleno vigor da sua vida, agora é a hora de você arregaçar as mangas e pôr a mão na obra e fazer o trabalho. Porque uma hora você vai passar também. A flor da juventude vai passar. Então eu já começo fazendo uma pergunta para você. A geração que já está ficando para trás, temos alguns representantes da primeira geração dessa igreja. Esta segunda geração que está presente aqui nessa noite, tem a mesma fé, o mesmo vigor,
o mesmo entusiasmo do que os nossos irmãos do passado? Você poderia dizer, não, pastor, eu estou na mesma fé. Por exemplo, não vamos trabalhar sobre ele hoje. Quando Moisés encaminhou lá, de Cades Barneia, os 12 espias para avistar a terra prometida, nós sabemos aquele texto que está lá em Números. Eram 12 espias. 10 trouxeram um relatório pessimista. Se sentiram como gafanhotos. Mas 2, Josué e Caleb, disseram não. Tem gigante lá, é verdade, mas o Senhor é conosco. Nós vamos entrar e vamos herdar a terra. E eu me lembro que quando o Caleb, já com seus 80 e poucos anos de idade, ele pede para Moisés a porção dele, ele diz, eu me sinto com a mesma força quando eu tinha 40 anos. Portanto, irmãos, ao longo da história, uma coisa pode acontecer conosco, infelizmente. Vamos nos esfriando, vamos perdendo vigor, vamos nos acostumando, abre aspas e fecha aspas, com o ambiente sagrado, com o ambiente da igreja, e estar aqui ou não estar aqui, participar ou não participar do culto, vai se tornando uma coisa meio que mecânica. Quando, na verdade, nós precisamos continuar temendo ao Senhor. Esta geração, a terceira geração, se eu posso assim dizer, ela não conhecia o Senhor. E o verso 11 diz, então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Quando o povo estava para entrar em Canaã, Deus avisou, os povos que habitam lá, e eu vou desaspossá-los, eu vou tirá-los de lá, eles adoram outros deuses. Quando vocês entrarem na terra deles, vocês não podem absorver a religiosidade, a idolatria deles, mas vocês precisam fazer a diferença lá naquele lugar. Infelizmente, irmãos, esse é um problema que persegue o povo de Deus há muito tempo. A idolatria. Eles assimilaram os deuses daqueles povos. E é interessante que também surgiu ali uma coisa, isso é um perigo. Eles permitiram que os inimigos permanecessem. Deixa ele aqui, ele é inofensivo. Não vai fazer mal nenhum para nós. Mas se tornaram uma cilada para o povo. Às vezes nós somos assim também hoje, sabiam? Às vezes você já identificou com o inimigo, você sabe que você está num lugar perigoso, mas você faz vista grossa, você diz, não vai me atingir. Não tem como me influenciar. Eu sou uma pessoa segura e firme. Cuidado, porque o povo de Israel foi influenciado e afastou-se do Senhor e começou a adorar aos deuses, aos Baalins e a Baal. Um período então que cada um fazia o que queria. Só para vocês verem, vamos no último versículo do livro de Juízes, o último versículo, lá no capítulo 21. Juízes 21, 25. Estamos falando desse período. Aliás, ainda em tempo, vale a pena trazer uma informação para vocês. Aproximadamente 300 anos durou esse período. Aproximadamente. Quantos juízes nós temos registrado no livro dos juízes? 12 juízes. Mas alguns estudiosos acrescentarão nesta lista mais 2, Eli e Samuel. Embora eles tiveram algumas funções diferentes dos outros, porque esses juízes que Deus levanta aqui no livro de Juízes, eles são mais juízes militares. Eles não vão ocupar um trono, não serão rei, é um período que Deus não reinou ali, ou não havia um rei humano. Os 2 últimos líderes à frente de Israel, quem foi? Moisés e Josué. Agora Deus falou assim, eu vou retirar a liderança e vou ver se o povo vai me obedecer. Já ouviram aquele ditado popular que diz que quando o chefe sai da sala, do ambiente, o que os empregados fazem? Você já reparou que nós temos um péssimo hábito? E eu estou me incluindo nisso, tá, gente? A gente só diminui a velocidade no carro quando você está perto do radar. E se não tiver radar? Aí você pisa. Não tem nenhuma autoridade aqui para me recriminar. Percebam que nós somos assim, debaixo do líder. Os nossos filhos, você que é pai hoje, mas já foi filho um dia, perto do pai você não aprontava? Mas bastava o pai fechar a porta, por mais que a recomendação fosse não façam bagunça, não mexam nessas coisas, é só você não contar, e aí tem que ter o cúmplice, né? O irmão ou a irmã que vai acobertar o erro. Parece que, irmãos, nós estamos repetindo esse erro até hoje. Só quando estamos debaixo da prisão, da liderança, é que nós obedecemos. O que está escrito aí no versículo 25 de Juízes 21? Vamos ler todos juntos? Naqueles dias não havia rei em Israel.
Cada um fazia o que achava mais reto. Tenta imaginar esse período, hein? Cada um fazia, como diz um ditado popular, o que dava na teia. Será que nós estamos vivendo esse tempo de novo? Cada um fazendo do seu jeito? Cada um até dizendo, eu sirvo a Deus do meu jeito. Se você não gosta desse jeito, o problema é seu. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Alguns estão tentando servir a Deus sem a vida comunitária da igreja. E às vezes falam com contundência. Não, em casa eu leio a Bíblia, eu oro, não preciso da igreja. Não, eu não gosto de igreja. Não gosto de assumir compromisso com a igreja. E está acontecendo um fenômeno hoje, irmãos. Ainda bem que não aqui na nossa igreja. Mas está acontecendo um fenômeno por aí que as pessoas não querem mais se tornar membros de igreja. Sabe por quê? Para não assumir compromisso. Porque daí o pastor não pode cobrar, não pode exortar. Simplesmente a pessoa fala assim, vamos ficar lá. Quando tiver bom a gente fica, porque também na hora de sair a gente não tem que ficar dando tanta satisfação. Agora, se você se tornar membro, aí você tem que se submeter à liderança da igreja, ao governo da igreja, à doutrina da igreja. Melhor a gente ficar no anonimato. Tem muita gente optando por isso, porque não quer ser confrontado. É necessário sim, talvez hoje uma reforma, um retorno à palavra, e esse povo então é um alerta para nós. Faziam o que eles queriam, porque não havia um rei. É um período intermediário aqui, porque logo na sequência, com Samuel, nós teremos o primeiro rei, Saul. Mas Deus disse para eles como ele queria que o rei fosse constituído, mas eles quiseram um rei aos moldes das nações vizinhas. E ainda por cima queriam um rei bonito, de porte atlético, forte, como foi o rei Saul. Saul sobressaía sobre todos os homens. Deus, de certa forma, até usa Saul. Mas o homem segundo o coração de Deus para reinar Israel não era Saul. Era Davi, o jovem pastor, o improvável. Até na casa dos seus pais ele não era benquisto. Ah, tem mais um aí, o Ruivinho, está lá no campo cuidando dos rebanhos, mas isso daí com certeza não será. Se nenhum dos meus filhos que são do exército de Saul foi escolhido para ser o novo rei, esse que não será. E Deus falou assim, e Deus gosta de dar isso, para fazer isso com a gente. Ele pega o improvável e dá uma rasteira na gente e diz, pois vai chamá-lo. É ele que vai ser o meu rei, é ele que reinará sobre Israel. Então, amados, esse é um período da reforma aqui que nós estamos falando, que Deus vai operar levantando juízes. E aí o versículo 16 diz para nós assim, suscitou o Senhor, estou no capítulo 2 novamente, suscitou o Senhor juízes, que os livraram das mãos dos que os pilharam. Agora vai acontecer um efeito aqui, meio efeito gangorra. O povo se aparta, o povo adora, aí Deus vem, pesa a mão no povo. Deus usa aquelas nações vizinhas que não foram retiradas do meio deles, e eles serão agora espoliados, pilhados, oprimidos, perseguidos, vão sofrer saqueamentos, como nós vamos ver depois no tempo de Gideão com os midianitas. Eles passarão por todo tipo de vexame. Aí acontece o quê? Eles se arrependem. Eles clamam ao Senhor, e louvado seja Deus, porque o nosso Deus é misericordioso, senão eu não estaria pregando aqui nessa noite, e você também não estaria acompanhando este culto. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Mas tem gente que brinca também, abusa dessa máxima da palavra de Deus, de que Deus é misericordioso. Então o povo se arrependia, clamava o Senhor, e aí Deus fazia o quê? Levantava um juiz. E esse juiz então livrava Israel das mãos dos seus inimigos. Aí havia um período de paz. Enquanto aquele juiz estava à frente, a paz reinava, todo mundo seguindo direitinho os preceitos de Deus. Aí o juiz morria. Quando o juiz morria, o que o povo fazia? Voltava a praticar as práticas ou as coisas que eles já faziam. E ficavam cada vez pior, só ia piorando. A idolatria, a imoralidade, e algumas coisas começam a ser adicionadas, e Deus vai ficando irado com toda aquela coisa. E daí de novo, opressão, perseguição, parece que é um ciclo vicioso. Permitam-me dizer algo, tem muita gente trazendo um pouco aqui para a nossa realidade, eu já vou aplicando algumas verdades para você ao longo da mensagem. Tem gente que infelizmente vive um ciclo vicioso na sua vida espiritual. Começa servindo a Deus, está indo bem, de repente abandona o Senhor, para de orar, para de buscar, não tem compromisso com as coisas do reino, não quer saber de assumir compromisso, aí Deus começa a pesar a mão.
Aí alguns ainda têm a coragem de dizer assim, eu estou passando por uma provação. Querido, às vezes a provação e o peso da mão de Deus é parecido, mas você precisa ter discernimento. Deus prova quem é fiel. Deus prova quem anda nos retos caminhos dele. Mas Deus pesa a mão em quem é rebelde, em quem é desobediente. Então, às vezes, você pode estar sofrendo algumas coisas na sua vida, não é provação coisíssima nenhuma. É Deus pesando a mão na sua vida. Aí você entende isso, você é confrontado na palavra, como nessa noite Deus já está fazendo conosco, e você volta. Você se arrepende, você clama, e Deus é misericordioso, e te assiste, renova suas forças, e você caminha mais um tempo. E daqui a pouco o que acontece? Você cai de novo, você se afasta, você blasfema, e você desobedece, aí Deus pesa a mão na sua vida. E você vai chorar de novo, e você vai pedir socorro, misericórdia. Por que tem pessoas que só procuram Deus na hora do aperto? Conhecem gente assim? Ou eu estou exagerando? Tem gente que só procura Deus na hora da crise. Tem gente que só busca Deus na hora do problema. Ah, mas a Bíblia não fala que a gente pode clamar? Claro, mas é só na hora do problema? É só quando a crise bate a porta da nossa casa que eu tenho que clamar? E aí o que acontece com alguns? A gente ora, a pessoa por um tempo vem, vamos usar aqui uma analogia da nossa igreja, frequenta a igreja, aí a hora que a situação fica estável, melhor, o que acontece? Vai embora, não volta mais. Aí quando o cerco apertar de novo, ela volta. Você por aqui? Eu estou passando uns problemas particulares, ora por mim. Problema sério lá em casa. Vamos, claro, nós vamos orar, e devemos. Nós não vamos chegar e falar assim, põe-se para fora. Você não vai falar isso, a gente não vai fazer isso. A gente vai orar, a gente vai exortar. E às vezes, se Deus nos der oportunidade em amor, você vai dizer, você sabe por que você está passando por isso. Aí a pessoa, não, eu sei, eu reconheço, Deus está pesando a mão na minha vida, é rebeldia, é desobediência, estou abandonando o Senhor, estou colocando outras coisas no lugar de Deus no meu coração. Mas Deus é rico em perdoar, Deus é misericordioso, e Ele te dá uma segunda chance. Aí você fica um tempo, aí a paz começa a reinar na sua casa, você começa a se acostumar, está tudo bem, e você vai embora de novo. Próxima crise eu apareço por aqui, como se a igreja fosse um pronto socorro. Preciso tomar uma dose de glicose espiritual lá na igreja do Jardim Verônia. Preciso ficar no soro. Tem gente que usa a igreja assim. Só quando o cara está arrastando, está mal, ele aparece aqui. Isso aconteceu nesse período. Quando Deus pesava a mão, o povo então clamava, o povo chorava, aí Deus ouvia e levantava um juiz. E olha só comigo aqui, para vocês entenderem um pouco esse momento. O capítulo 3 fala dos povos pagãos no meio de Israel. E aí vai falar para nós que houve um período, versículo 7 do capítulo 3. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. 8 anos de opressão sobre agora o rei da Mesopotâmia. Por quê? Porque eles abandonaram o Senhor. Isso que eu vou ler agora, eu não vou poder ler as outras passagens, mas vai se repetir, é um ciclo vicioso. Em outros momentos vai acontecer a mesma coisa. Então agora eles estão debaixo de opressão. Versículo 9, vamos ler todos juntos aí do capítulo 3? Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Deus levantou Otiniel para ser um juiz. E o que é que Deus vai fazer através de Otiniel? Vai livrar o povo das mãos do rei da Mesopotâmia. E aí vem o versículo 11. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Mais uma geração vai passar. 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Durante 40 anos, que maravilha.
as tribos todas nos seus respectivos lugares, o povo está servindo ao Senhor, mas morre Otiniel. O que o texto diz? Versículo 12, vamos ler todos juntos, capítulo 3. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Percebem? 8 anos de escravidão, aí 40 anos de paz, se afastam do Senhor, Deus levanta um outro rei pagão, mais 18 anos de opressão, e esse ciclo não para. Esse efeito gangorra. E se você continuar a leitura com essa perspectiva, você vai ver, aí vem o segundo juiz, Eude, versículo 15, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou o libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita, por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas, e aí vai ter todo aqui o processo, aí chega no versículo 30, capítulo 3, assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e olha só que coisa interessante, e a terra ficou em paz 80 anos. Puxa, pastor, não tem problema, eu não vou estar mais aqui quando acabar a paz, eu já morri. Você conhece gente que pensa isso? Eu já vi gente dizer assim, bom pastor, eu sei que a coisa vai ficar pior, mas eu não vou estar aqui mesmo. Eu já terei descido a cova. Semana que vem nós vamos estudar sobre um outro período que Deus operou reformas através de um rei. E ainda bem que ele não pensa como muitas vezes nós pensamos, porque Deus avisou para ele que ia visitar a nação e que ia pesar a mão sobre a nação. Mas que Deus daria descanso para ele. Você não verá isso, eu vou te recolher antes, você descansará em paz. Aí ele disse, então tá bom, Senhor, muito obrigado. O Senhor me ama, o Senhor vai me poupar da desgraça. Mas aquele rei que nós vamos estudar no próximo domingo, enquanto estava no trono, ele fez a parte dele. Ele operou as reformas que precisam. Então você que está me ouvindo nessa noite, e eu que estou aqui ministrando essa palavra também, o que é que Deus quer fazer através da nossa geração? Você se sente convocado pelo Senhor para fazer a diferença na sua geração hoje? Ou a nossa geração vai passar e Deus vai ter que levantar uma outra geração? E o pior, irmãos, eu estou falando isso e eu espero que eu não esteja sendo profeta do caos aqui nessa noite. Mas se você disser, pastor, eu não tenho o mesmo vigor que os meus antepassados tiveram há 40 anos atrás, e a próxima geração então, terá? Se a nossa geração, com todo respeito, mas vou usar um termo aqui meio chulo, a nossa geração é meia boca, e a terceira? E a que virá depois de nós? Mas aí nós temos que crer que Deus é misericordioso, que Ele pode renovar as nossas forças, que Ele pode visitar o nosso coração, quebrantar e nos levantar e tornar a igreja pujante. Mas o período dos juízos foi sempre assim. Então você percebe, aí você olha o capítulo 4, versículo, olha, eles tiveram paz por quanto tempo? 80 anos, certo? Aí chega no capítulo 4, verso 1, diz, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Não podia morrer o líder, morreu o líder, o povo se perdia. Talvez eu esteja legislando em causa própria agora, mas é o texto que está dizendo, então eu não estou querendo defender o meu ministério. Você precisa ser pastoreado. Você precisa ser pastoreado. Eu preciso de um pastor para cuidar de mim. Nós não sabemos caminhar nessa terra sem alguém à nossa frente. Nós queremos, às vezes, decretar independência, vida autônoma, mas eu não sei viver sem o meu líder. E nós temos o líder maior, que já esta noite está sendo adorado, é o nosso Senhor Jesus. Ele vai à frente do seu povo. Ainda bem que nós temos esse bendito e maravilhoso pastor que cuida de nós e que apacenta o seu rebanho. Mas Deus também levanta homens, como tem levantado na história dessa igreja, e como hoje aprove ao Senhor me constituir o anjo dessa igreja.
E com temor e tremor eu digo isso, um dia eu vou ter que passar o bastão. Um dia alguém vai assumir esse posto que eu estou ocupando hoje. Por homens de Deus que já passaram por aqui, homens que estão na glória com o Senhor. Eu hoje sou o líder de vocês, mas um dia eu também vou passar. Mas será que toda vez que morrer um líder, o povo vai se apartar do Senhor? Porque era isso que estava acontecendo nos dias de juízo. Morria o líder, o povo voltava a fazer tudo de errado de novo. Então percebam, irmãos, esse é o ciclo. Mas o Senhor vai agindo, o Senhor vai levantar nesses 12 juízes. Nós temos aí também o exemplo de Débora, né? Alguns ficam querendo falar, não, Débora não pode colocar Débora nessa lista. Bom, a Bíblia está mostrando ela aqui, está tudo bem. Trabalhou em parceria com Baraque, mas está na Bíblia. Eu não tenho problema nenhum. Né? Às vezes a gente entende, isso não vai te dar também motivo para você tirar esse texto do contexto para defender algumas teses por aí. É outra história. Tem gente aí que está defendendo algumas teses. E eu tenho um respeito muito grande por todas as mulheres que servem ao Senhor. Mas Débora, que foi usada por Deus nesse momento específico, não é um pré-requisito para defendermos algumas teses polêmicas que estão surgindo por aí. Até entre a nossa própria denominação, infelizmente. Infelizmente. Mas vamos voltar aqui. Vamos no capítulo 7, que já estamos caminhando para o seu término. Eu não posso trabalhar todos os textos, mas houve um desses juízes. Nós conhecemos muitos, nós conhecemos, por exemplo, Jefté. Vale a pena estudar a história de Jefté. Jefté, ele era filho de uma prostituta. Foi odiado pelos irmãos. E Deus levantou Jefté para ser juiz. E Jefté fez um voto. Eu não sei se você teria coragem de fazer o voto que ele fez, mas assista depois. Leia, melhor dizendo, né? A história. Mas vamos ver aqui o que aconteceu com Gideão. Capítulo 7. Só acompanhe a leitura, por favor. Verso 1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Olha só, gente, eram 32. 32.000. Agora o exército só tem 10. Tinham 22.000 medrosos e tímidos no exército. Quem for tímido e medroso, vai embora. 10.000. Aí você diz, mas com 10.000 ainda dá para enfrentar. 10.000 é um bom exército, não é verdade? Mas vamos ver a continuação do texto? Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faz-os descer às águas, e ali tu os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que de quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo o que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. E entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente de que se retire cada um para o seu lugar. Deus agora, com 300 homens, vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Alguém aqui vai lembrar daquele desenho chamado Vida de Inseto? Quem assistiu esse desenho aqui? O que acontecia naquele desenho lá? Tinha uns gafanhotos, não é isso? E o que eles faziam? Eles vinham de vez em quando aos bandos e eles saqueavam tudo, não é isso? Estou falando do filme errado não, né, gente? Porque tem um outro aí, mas eu acho que é esse mesmo. E eles estocavam. E aí havia lá um jovenzinho que ele começou a ficar indignado. Ele falou: não pode. Eles chegam aqui e levam tudo nosso, os gafanhotos. E a Bíblia fala também da figura do gafanhoto como alguém que destrói a lavoura, que é o devorador. Então presta atenção. Esses midianitas, eles eram verdadeiros gafanhotos sobre Israel. Israel plantava. Você tem uma ideia? Sabe aonde que Gideão estava malhando trigo? No lagar.
Ah, mas você fala, peraí, lagar é lugar de malhar, de pisar nas uvas, fazer vinho. Por que ele estava malhando o trigo no lagar? Porque eles tinham que fazer as coisas escondido, para os midianitas não descobrirem. E eles tinham que estocar, porque quando os midianitas vinham, eles levavam tudo o que eles produziam. Tudo. Pensa passando aqui um grupo e levando todo o alimento produzido pelas nossas famílias. Leva o milho, leva a soja, leva o arroz, leva o feijão, leva tudo, saqueavam tudo. Por que eles estavam passando por isso, irmãos? Por causa da desobediência. E é neste contexto que Deus chama Gideão. Gideão, no primeiro momento, não quis ir. Vocês conhecem a história, né? Gideão falou, eu? Ele estava meio para baixo. Mas Deus, quando chama, Ele capacita. Só que agora Deus queria dar uma lição para Gideão. Gideão, é com 300 que você vai enfrentar os midianitas. Para que você saiba de uma coisa. Sou eu quem pelejarei por vós. Eu disse, nós lemos nessa noite, que foi um período em que eles não tinham rei. Mas eu estou equivocado. Eles tinham rei. Quem era o rei de Israel? Era o Senhor. Mas eles não perceberam. Deus não deixou o seu povo à deriva. Ele só não colocou um líder humano, como ele fez no período do deserto com Moisés e na entrada de Canaã com Josué. Mas Deus estava à frente. Esse é o melhor governo que tem, que é o governo teocrático. Deus no centro. Mas infelizmente nós às vezes preferimos outros sistemas de governo. E não queremos que Deus governe a nossa história, a vida da nossa igreja. Por isso, a reforma no tempo dos juízes foi necessária. Deus levantará esses 12 juízes. Depois você pode adentrar no primeiro livro de Samuel e você verá ali também a história de Eli, que infelizmente seus filhos não andavam nos caminhos do Senhor, a maneira como Deus chama Samuel, a história linda de Ana. E Samuel foi considerado assim, de certa forma, um tipo de Jesus. Em que sentido? Porque ele foi profeta, sacerdote, e como juiz ele governou um tempo. Aí na sequência ele vai passar o bastão para o período monárquico, e Saul será o primeiro rei da história de Israel. A reforma que nós estamos vendo Deus operar aqui no período dos juízes dura quase 300 anos. Deus levanta homens preparados, homens militares, para trazer o povo de volta. E o que aconteceu na história mais recente nossa, do século XVI para cá? Tão conhecida por nós como a Reforma Protestante. O que aconteceu com a vida da igreja na Idade das Trevas, naqueles séculos da Idade Média, que a igreja foi se desviando do Evangelho? Eu gosto sempre de falar isso para aqueles que estão começando a entender a história da igreja. Vamos usar como um ponto de partida Atos capítulo 2. A igreja primitiva. E você começa a perceber que algumas coisas serão adicionadas nessa igreja. Claro que eu estou agora dando um salto na história, porque você vai até o Império de Roma, até o tempo de Constantino, até o edito que ele assinou, e a igreja agora não é mais perseguida. Oba! A igreja não é mais perseguida. Agora a igreja faz parte do Estado. Os pastores, os líderes são funcionários públicos. A igreja agora é protegida pelo imperador. Que tempo bom, é de Deus, é de Deus. E a igreja começou a se desviar, porque o imperador começou a colocar algumas coisas e alguns usos e costumes. E daqui a pouco, Jesus não é mais o nosso único mediador, mas agora você pode escolher. Ou você pede para o filho, ou você pede para a mãe, porque eles começam a dizer que Maria também é mediadora. E começa uma série de coisas, e a igreja vai saindo do trilho, vai saindo dos eixos, e começa a surgir os papados, e começa a surgir as indulgências, começa a gente vender perdão de pecados, e a igreja vai se afastando, e a igreja vai se afastando, mas Deus sempre tem o seu remanescente fiel. A gente fala muito de Martinho Lutero, de João Calvino, de Zwinglio, mas temos outros, os pré-reformadores. Nós temos John Hus e tantos outros homens que literalmente deram a vida por causa de Cristo. Sabe por que você está nessa noite aqui recebendo essa instrução na palavra? Não é para exaltar esses homens, não. A honra, a glória é ao Senhor. Mas porque um dia homens usados por Deus tiveram a coragem de declarar que a igreja estava indo na direção errada. A palavra reforma não é que eles queriam fazer uma outra igreja, eles queriam reformar aquela igreja, para que ela voltasse nos primórdios, abrisse mão, mas aí a estrutura já estava tão pesada, tão petrificada, que eles disseram, o quê?
abandonar o papado, os cardeais e toda essa glória e todos esses megatemplos que nós construímos, essas catedrais que são uma mais bonita do que a outra, suntuosas, forradas de ouro, de teto ao chão, não dá mais. Então, eles foram convidados para se retirar do meio deles. E nós estamos hoje aqui, como herdeiros da reforma. Você se sente hoje um instrumento nas mãos de Deus para Deus te usar também na sua presente geração? Ou nós vamos assistir a nossa geração passar? E talvez, infelizmente, a próxima será mais fraca do que a nossa. Deus queira que isso não aconteça. Mas que o meu filho, que o seu filho, que a sua filha, quando você passar o bastão para ele ou para ela, ele diga assim: é comigo, pai. Agora eu vou levar bem alta a bandeira de Jesus. Eu vou pregar o Evangelho. Eu vou viver por modo digno de Jesus. Até que ele volte para buscar a sua igreja. Mas nos dias dos juízes, eles faziam o que eles bem queriam. Cada um andava segundo o curso do seu coração. Parece que hoje anda acontecendo isso também. Cada um tem a sua religião, cada um tem o seu modo de servir a Deus. E vá questionar o jeito que ele serve a Deus, que ele fala assim: ó, não fica me pegando no pé que eu vou embora, hein? Não me cobra muito não, que eu vou mudar de igreja. Tem tantas igrejas por aí. Esse é o perigo que nós estamos vivendo nos nossos dias. Mas que isso não aconteça entre nós. E que Deus fale ao meu coração ao longo deste mês, em todas as ministrações que nós teremos aqui. Fica o desafio: leia o livro de Juízes. Você perceberá tantas outras lições que você aprenderá aqui. Claro que muitas vezes ficaremos tristes com esse ciclo vicioso de Israel, de voltar ao erro, e cada vez pior, mas Deus visitando o seu povo através dos juízes e sendo misericordioso. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.